Você sabe por que muitos relacionamentos acabam? Por falta de cuidado. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Muitas pessoas, irmãos, cansam de não serem admiradas. Cansam de tentar amar por dois. Cansam de se importar por dois. Cansam de sustentar algo que deveria ser construído a dois. Um relacionamento não acaba apenas por grandes erros. Muitas das vezes ele vai se desgastando nas pequenas ausências diárias, do cuidado, da falta de atenção e principalmente da prioridade. Em casa, uma das coisas que a gente coloca muito como princípio são, algumas, a comunicação e alinhamento do não faça comigo o que você não gostaria que eu fizesse com você. Só que quando você pergunta pra pessoa, você acha que isso que você fez comigo, se eu fizesse pra você seria normal? E a pessoa fala que sim, sabendo que ela não gostaria, mas que ela quer que você entenda que ela fez, tá tudo certo e você aceite, há uma distorção na manipulação ali. E isso gera desconforto. Porque eu penso assim, se num relacionamento eu estou desconfortável, eu não me sinto segura pra estar nesse relacionamento, não tenho confiança, não tem uma coisa que é importantíssimo, que é o respeito, a lealdade do que estou construindo nesse relacionamento. Porque isso são coisas básicas para que um relacionamento continue, irmãos. Para que haja uma estrutura. Mas, quando isso é esquecido, o respeito começa a perder forças, e aquilo não faz mais sentido, porque você fala, tá, eu te amo, mas eu preciso fazer tudo por você. Mas se eu fizesse o que você faz comigo, eu sei que isso não seria legal pra você. Você sabe que isso não foi legal, mas você fala que é. Mas se eu fizer, você fica muito nervoso comigo. Você não vai gostar. Você também vai se sentir desconfortável, magoado e machucado. Mas você faz e tenta manipular, dizendo que tá tudo bem. Se eu fizesse também, pra que eu sinta que não foi algo tão ruim. E ainda escuta aquela palavra, né? Para de ser paranoica. Eu leio relatos de mulheres todos os dias. Muitas mulheres me contando sobre o casamento. Às vezes eu não respondo, mas eu estou sempre lendo, estou sempre em oração por vocês. Só que, gente, tem algumas coisas no relacionamento que se chama limites e que precisam ser dados, tá? Infelizmente, muitos casais começam a dar mais valor para os de fora do que para os de dentro. E a gente vê isso muito. Às vezes a pessoa, muitas das vezes, ela elogia e faz de tudo para que os de fora se sintam confortáveis, felizes, alegres e esquece que o seu cônjuge tem um princípio chamado que vocês são uma só carne. Quando terceiros, eles passam a ocupar espaço demais na vida de um casal, o que deveria ser do casal, como relacionamento, começa a enfraquecer. Por quê? Porque aquilo que deveria ser protegido deixa de ser prioridade. E uma hora, as pessoas cansam. A palavra de Deus nos lembra que no casamento nós nos tornamos uma só carne. Isso significa unidade, cuidado, parceria e compromisso. E eu sei que algo é desconfortável para o meu esposo, eu não irei fazer. E o que eu espero é que se ele sabe algo que para mim gere desconforto, ele também não faça. E não use as palavras você está com paranoica, você é louca, entre outros adjetivos, para que eu me sinta a errada, quando na verdade a má conduta não foi minha. Você entende? Casamento, irmãos, ele não foi feito para você viver um campo de guerra todos os dias. Vai ter momentos em que vamos ter conversas duras. Mas não pancadaria. Porque o casamento não foi feito pra isso. Um relacionamento baseado em Cristo, irmãos, ele é pra ser um relacionamento feliz. Pra um ser a estrutura do outro. Por isso que nós somos uma só carne. Ambos têm valor. Um é o alicerce do outro. Um é o edificador da vida do outro. E não uma disputa diária ou um lugar de desgaste constante.
Nós precisamos entender, mulheres e esposos, que o casamento é um jardim e ele precisa de cuidados. É um lugar que precisa ser regado de elogios, de afeto, de carinho, de oração, protegido e cultivado todos os dias. Porque um casamento real, ele é um casamento, irmãos, que não é todo dia que a gente tá assim dando gargalhadas, não. Vai ter momentos que a gente vai falar assim, olha, minha opinião pra você é diferente. Aonde vamos ter que colocar limites, aonde vamos ter que conversar sobre terceiros tentando se envolver, aonde nós temos que saber que o relacionamento é dois, para que ele continue. Porque quando existe cuidado, respeito e prioridades, o amor floresce. E isso, novamente, talvez hoje o seu relacionamento não esteja na melhor fase que ele deveria estar. Mas quando você começa a entender que o seu relacionamento é um jardim e começa a cuidar, regar, proteger e cultivar todos os dias, o amor vai florescer. E esse relacionamento vai ficar assim, ó, 10 vezes melhor. Não poderá nem ser comparado a nada do que você já viveu. Até o que já passou no casamento de vocês não poderá nem ser comparado. Porque um casamento cuidado, guardado, e onde você fala pra Deus ser o centro dele todos os dias, é um casamento diferente de qualquer outro, irmãos. E de verdade, se torna até uma referência pra muitas vidas.